Olá a todos! Vamos hoje fazer uma viagem no tempo até aos séculos XIII e XIV em Portugal. Tentem imaginar um mundo onde a vida de uma pessoa estava basicamente decidida à nascença. Um mundo definido por uma pirâmide social que parecia impossível de escalar. De um lado, tínhamos os que tinham tudo: terras, poder, privilégios. E do outro, a grande maioria, que passava a vida a trabalhar para sustentar essa mesma pirâmide. É essa sociedade profundamente dividida que vamos explorar hoje. E o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos perceber as regras do jogo, o que era esta sociedade de três ordens. Depois, vamos espreitar a vida de luxo dos privilegiados e, logo a seguir, a realidade bem mais dura do povo que trabalhava. A seguir, pomos estes dois mundos lado a lado para ver as diferenças no dia-a-dia. E, para terminar, vamos ver como uma crise gigantesca veio abanar as estruturas e mudar as regras do jogo para sempre. Esta imagem diz quase tudo, não é? Era mesmo assim que a sociedade se via, como uma pirâmide. Lá no topo, claro, o rei, logo abaixo os dois grupos privilegiados, o clero e a nobreza. E na base, a sustentar isto tudo, estava o povo. O mais incrível é que passar de um degrau para o outro era praticamente impossível. Quem nascia na base, quase de certeza que morria na base. Muito bem, vamos aprofundar isto. Esta estrutura que chamamos sociedade de ordens não era vista como uma injustiça, era vista como a ordem natural das coisas, quase como se tivesse sido definida por Deus. Cada pessoa tinha uma função e essa função vinha definida desde o berço. E aqui está o resumo da ópera. Temos dois grupos com privilégios, o clero e a nobreza, e um grupo sem nenhuns, o povo. O clero rezava, a nobreza lutava e o povo trabalhava. Mas o ponto fundamental aqui é a desigualdade gritante. Os dois primeiros grupos tinham quase toda a terra e todo o poder. E, claro, não pagavam impostos. O último grupo, que era a esmagadora maioria da população, não só não tinha nada disso, como ainda tinha de trabalhar para sustentar o estilo de vida dos outros. Ok, agora vamos focar-nos no topo da pirâmide. Vamos esquecer por um momento o trabalho duro do dia-a-dia. Como é que era realmente a vida para quem nascia com tudo, com as terras e a riqueza do reino praticamente garantidas? A vida de um nobre andava à volta da guerra e da gestão das suas terras. Reparem nisto, eles não só não pagavam impostos, como eram eles que os cobravam ao povo que vivia nos seus domínios, os famosos senhorios. E nesses senhorios eram eles que aplicavam justiça. Quando havia paz, o foco era treinar para a próxima guerra com caçadas e torneios. As noites, essas, eram para jogos e entretenimento. Um luxo que a maioria da população nem conseguia imaginar. O clero, por sua vez, tinha muitos dos privilégios da nobreza, como possuir terras e cobrar impostos, mas o seu papel era diferente. E o mais interessante é que o clero não era apenas uma força religiosa. Era o centro do conhecimento da época. Foram os membros do clero que guardaram os livros, que sabiam ler e escrever, que fundaram as primeiras escolas, e os mosteiros funcionavam como hospitais e abrigos. Pensem só nisto. Ser o único grupo que sabe ler e escrever dá um poder absolutamente imenso. E agora descemos à base da pirâmide. Deixamos para trás os castelos e os mosteiros e vamos entrar no mundo do povo. O grupo que, na verdade, com o seu suor, fazia a vida de todos os outros ser possível. Esta imagem capta na perfeição o que era a vida de um camponês. Trabalho físico, de sol a sol, completamente dependente da força dos braços e dos animais, com ferramentas muito simples. Era este o trabalho que alimentava um reino inteiro. A vida do povo era basicamente um ciclo de trabalho e obrigações. Trabalhavam em terras que não eram suas e por isso pagavam impostos e rendas pesadíssimas. A vida era de uma simplicidade extrema. Viviam numa cabana com chão de terra batida, dormiam em cima de palha e os poucos momentos de lazer estavam quase todos ligados à religião. A ideia de subir na vida, bem, isso era praticamente um sonho. Agora que já vimos os dois mundos em separado, vamos fazer algo diferente. Vamos colocá-los frente a frente, porque para perceber o abismo que os separava, nada como comparar as coisas mais básicas da vida: a casa, a comida e os passatempos. A começar pela casa. O contraste é brutal. De um lado, a casa senhorial, com um grande salão, alguma mobília e iluminação. Do outro lado, uma cabana escura, de um só quarto, onde a família inteira partilhava o mesmo espaço para comer, dormir e viver, e onde a mobília era quase inexistente. À mesa, a diferença era igualmente gritante. Os privilegiados comiam bem. A dieta deles era rica em proteína, muita carne, pão branco de trigo, vinho, queijo. O povo, por outro lado, comia para sobreviver. A base era pão escuro, feito de cereais mais baratos, e a carne era uma coisa rara, guardada para um dia de festa. E quanto ao tempo livre, o padrão repete-se. Enquanto os nobres se divertiam com caçadas, torneios ou jogos de estratégia, o povo encontrava os seus raríssimos momentos de convívio e descanso e em eventos religiosos, que acabavam por marcar o ritmo do ano.
Eram, sem dúvida, dois universos completamente paralelos a coexistir no mesmo reino. Bem, este mundo, que parecia tão estático e imutável, foi abalado de uma forma violentíssima no século XIV. Uma série de catástrofes atingiu o reino em cheio e pôs em causa toda esta ordem social. Foi uma autêntica tempestade perfeita. Primeiro, a fome, por causa de anos e anos de más colheitas. Depois, o terror absoluto, a peste negra. Uma epidemia que varreu a Europa e que se estima ter matado 1/3 da população portuguesa, sem fazer distinção entre ricos e pobres. E como se não bastasse, a guerra constante com Castela, que esgotava os recursos e as pessoas. Este cenário de desastre total foi o palco para uma mudança radical. A faísca que incendiou tudo foi uma crise de sucessão. O rei Dom Fernando morreu e a sua herdeira estava casada com o rei de Castela, o que punha em risco a independência de Portugal. O país dividiu-se, o que levou a uma guerra. O grande ponto de viragem acontece quando o novo líder, Dom João, mestre de Avis, é escolhido como rei, contra a vontade da nobreza mais poderosa. A confirmação desta escolha aconteceu meses depois, na mítica Batalha de Aljubarrota, onde um exército português, mais pequeno, conseguiu uma vitória que parecia impossível. E o que é absolutamente fascinante nesta crise é ver como ela partiu a pirâmide social ao meio. De um lado, a apoiar a união com Castela, estava a alta nobreza e o alto clero. Os mais privilegiados, com medo de perder as suas terras e o seu poder. Do outro lado, a lutar pela independência, estava o povo, farto de guerras e um novo grupo social que estava a ganhar cada vez mais força, a burguesia. E este é o ponto-chave de toda esta história, a ascensão da burguesia. Quem eram eles? Eram comerciantes, artesãos, gente do povo que tinha enriquecido com os seus negócios. Foram eles que pagaram a guerra pela independência e que apoiaram um novo rei quando a nobreza lhe virou as costas. Por isso, a vitória na guerra foi também a vitória da burguesia, que foi recompensada com poder, influência e até títulos de nobreza, começando a quebrar o monopólio que os nobres e o clero tinham há séculos. A velha pirâmide social nunca mais foi a mesma. E é justo dar o crédito a quem o tem. A razão pela qual conhecemos estes eventos com tanto detalhe deve-se, em grande parte, a um cronista chamado Fernão Lopes. Foi ele que nos deixou o relato desta revolução com uma precisão impressionante, abrindo-nos uma janela para o passado. E terminamos com uma pergunta para pensar. A crise de 1383-1385 foi um autêntico terremoto social. Abalou a velha ordem até aos seus alicerces. Mas será que a destruiu por completo? Ou será que apenas abriu umas fendas por onde uma nova classe social, a burguesia, começou a subir? Uma coisa é certa, a estrutura rígida que vimos no início nunca mais recuperou totalmente. A história de Portugal estava definitivamente a mudar de rumo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem.